Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes um pouco mais acerca da importância do Espírito Santo em nossas vidas. Porque é solo tendo o Espírito Santo, ponga atenção, solo tendo o Espírito Santo habitando em nós outros que estaremos fortes, preparados para vencer os problemas que enfrentamos neste mundo, as batalhas de cada dia que não são físicas, são espirituais. Nossa batalha é espiritual. E para que podamos vencer esta batalha espiritual, necessitamos estar llenos do Espírito Santo, sabe? Pablo dijo que o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quem é o homem natural? O homem natural é aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. Aquela pessoa que vê todo com os olhos físicos, os olhos da carne. Ela não é capaz de ver o sobrenatural. Ela não vê o invisível. Ela não vê o impossível. Por quê? Porque lhe falta a unção, o poder do Espírito Santo dentro de ela. Essa pessoa, aunque creia em Deus, aunque seja uma pessoa crente, religiosa, que esteja dentro da igreja, que participa em uma igreja, seja membro de uma igreja, pero sim, o Espírito Santo sempre será uma pessoa emotiva, sensível, uma pessoa que se deixa abatir por las circunstâncias, os problemas, as dificuldades da vida. Ela será sempre uma pessoa insegura, vazia. Ela se deprime com facilidade, dá lugar a dúvidas. Ela se deixa influenciar por las palavras de outras pessoas. Muitas vezes ela sai da igreja llena de fé, animada, fortalecida, pero quando recebe uma palavra de dúvida, uma palavra negativa em sua casa, em el trabalho, de um amigo, ela se decai, ela se hunde. Amiga minha, amigo meu, por isso necessitamos do Espírito Santo, porque tendo o Espírito Santo, somos fortes, somos valientes, somos determinados, temos uma fé definida, não nos deixamos influenciar por nada e por nadie, porque vivimos apoiados em la palavra de Deus, em las promessas de Deus. Isso é muito importante, sabe? Os discípulos de Jesus, em muitas ocasiões, eles deram lugar a dúvidas, a medos, eles se sentiram inseguros. Por quê? Porque estavam solos. Jesus não era omnipresente, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eles estavam com Jesus, eles estavam fortes, estavam bem. Pero quando se apartavam de Jesus e enfrentavam alguma situação difícil, eles já temiam, eles já
se sentiam desprotegidos, débiles, como aconteceu na ocasião quando os discípulos correram na barca e foram adelante de Jesus, e a barca começou a ser assotada por las olas do mar, porque o vento era contrário. Eles todos se quedaram assustados, com medo, amedrentados, pensando que iam a morrer. E Jesus foi a encontrar-se com eles, andando sobre as águas. E o medo era tanto que quando viram a Jesus, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. E Jesus les dijo: tenede ânimo, eu sou, não temais. Então Pedro dijo: Senhor, se eres tu, manda que eu vaja a ti sobre as águas. E Jesus lhe dijo: vem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Mire você, que quando Pedro tomou uma atitude de fé, uma atitude apoiada na palavra de Jesus, quando ele pôs os olhos em Jesus, ele descendeu de la barca e ele anduvo sobre as águas. Lo que era impossível se tornou possível. Pero disse a Bíblia aqui que ao ver o forte vento, tuvo medo. Mire você, ele anduvo sobre as águas, pero quando desviou sua mirada de Jesus e mirou para o vento, mirou para o problema, ao ver o forte vento, tuvo medo e começou a hundir-se. E ele teve que clamar: Jesus, salva-me! E no momento Jesus estendeu a mão, asió de ele e lhe dijo: hombre de pouca fé, por que dudaste? Amiga minha, amigo meu, quando a persona ela não tem o Espírito Santo, ela duda delante de las circunstâncias de la vida, de los problemas, porque ela mira para o problema. Ela mira para o tamanho do problema. Ela se deixa influenciar por las circunstâncias, quando uno necessita estar sempre fortalecido em Deus, em sua palavra, em suas promessas. David, aunque era homem, que era humano, também como nós outros, pero David não era um homem natural, era um homem espiritual. Ele tinha o Espírito Santo. Ele havia sido ungido com o Espírito Santo. E quando foi a visitar a seus irmãos que serviam ao exército de Israel, e viu ao gigante Goliat que desafiava ao exército de Israel, ele se indignou, dizendo: quem é este incircunciso de coração que ousa desafiar ao exército do Deus vivente? Amiga minha, amigo meu, ele não mirou para o tamanho do gigante. Ele mirou para Deus, para o poder de Deus, para a grandeza de Deus. E ele se ofereceu a enfrentar ao gigante. Ele não teve medo do gigante, porque ele sabia que mais grande era ele que estava dentro de ele que ele que estava fora dele. Deus que estava dentro de ele, o Espírito Santo, era mais grande que aquele gigante que estava delante de seus olhos. Ele não teve medo. Ele o enfrentou. Ele o venceu. Lo derrotou. Deus lhe deu a vitória. Assim como Deus quer dar a você também a vitória sobre este gigante que você está enfrentando.
este problema. Deus quer hacer-lhe um vencedor. Assim como Deus é glorificado hoje, através de David, que teve grandes conquistas por la fé, Deus quer ser glorificado em sua vida também. Sim, Deus quer ser glorificado em sua vida. Quando você vença su gigante, ou quizás sus gigantes. Quizás você tenha muitos gigantes. És um gigante em la família, com sua pareja, com seus filhos, problemas graves, problemas que lhe deixam, sabe, uma pessoa infeliz, frustrada, vazia. Quizás su gigante seja a economia que está por los suelos, um problema de saúde grave que você está enfrentando, pero você pode vencer este gigante por la fé. Você pode todo, porque ao que crê, todo lhe é possível. Quando creemos, quando estamos fortalecidos em Deus, quando estamos em la fé, quando estamos llenos do Espírito Santo, não há nada que não podamos conquistar e você pode vencer. Por isso me gostaria aqui hacer-lhe uma invitação. Você que se encontra aí débil, você que se encontra triste, deprimido, frustrado, vazio, você que se sente uma pessoa desdichada, infeliz, este domingo, ponga atenção, este domingo estaremos às 10 da manhã aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe, determinando que este gigante de sua vida caiga por terra, determinando sua vitória, sua liberação, sua conquista. Vamos a ter uma semana de fé. Será deste domingo 7 ao domingo 14. Todos os dias estaremos orando, clamando, determinando sua liberação física e espiritual. Vai começar este domingo. Será clave. Será muito importante que você não desaproveite esta oportunidade. 10 da manhã estaremos ungindo a todos com o aceite santo. Em la entrada, você vai receber a unção com o aceite consagrado em sua cabeça e vamos a determinar que o Espírito de Deus venha sobre sua vida, como vindo sobre David. E isso dele, um vencedor. Ele vendrá também por la fé sobre sua vida. Este domingo, às 10 da manhã. Estou seguro que Deus hará maravilhas. Deus hará uma obra grande em sua vida. Você crê nisso? Você crê que sua vida pode cambiar? Você crê que sua vida pode dar um giro total? Um giro de 180 graus? Se você crê, amiga minha, amigo meu, então venga a unir sua fé à la nostra, porque você vencerá. E se você não crê, se você está tão caído, tão abatido, tão desanimado, aunque você não creia, eu creio, e por minha fé, você vai vencer. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui cerca da estação da Atocha Renfe. Estamos justo em la entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano direita, você já verá agir Centro de Ajuda Cristiano. Por la fé, sua vida cambiará em nome de Jesus. E se você conhece a alguém que se encontra abatido, desanimado, triste, cansado, sem forças para lutar, comparta esta mensagem, esta palavra com seus amigos e familiares, para que eles também sejam fortalecidos em Deus e possam vencer os gigantes de suas vidas. Que Deus lhes bendiga e amanhã regressamos aqui
com todos ustedes. Hasta mañana, que estén bem.